Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E vamos lá! Eu sei que você está esperando uma análise detalhada do último episódio de Dragon Ball Daima, mas isso aqui está mais para um desabafo, tá? Ontem eu assisti o episódio e ao final dele, eu parecia aquele meme do John Travolta, olhando de um lado para o outro sem entender nada, sabe? Após isso, desliguei meu computador e fui dormir triste, pensando sobre muitas coisas que poderiam ter acontecido nesse episódio final, mas não rolou. Quando acordei, galera, o meu canal e as redes sociais estavam recheadas de comentários do tipo: nossa, que decepção! Que final ridículo! Dragon Ball Super agora é um filler! Mataram a fase 4 e dentre outras mensagens. E foi aí, galera, que eu lembrei de uma frase que eu mesmo disse aqui no canal sobre o Daima, que é o seguinte: galera, assiste o Daima como se fosse uma obra à parte, um trabalho novo, e deixe de lado por enquanto o Super. Pois é, eu confesso que eu consegui fazer isso no começo, nos primeiros episódios, só que o Daima começou a trazer tanta informação sobre o Reino Makai, a criação dos mundos, os deuses, que era impossível não associá-lo ou conectá-lo com o Super. Ou seja, galera, o próprio Daima, apesar de não ter prometido, ele com sua narrativa, que sim, vinha sendo construída com certa profundidade, nos levava, galera, para um caminho que no final tudo iria se conectar. Porém, galera, esse episódio 20 me mostrou algo que talvez tu não tenha notado. O Daima não é só um presente ou o último trabalho que o Akira nos deixou, mas é, acima de tudo, uma obra que o criador queria fazer a seu modo. A ideia era criar um mundo novo, e ele fez. O fato dele, galera, se envolver tanto nessa obra, nos indica que o Akira estava gostando do que criava. E aqui temos o resultado. A sensação que tive, galera, de verdade, é que o Akira criou algo que ele queria e não algo que os executivos queriam. Claro, fiquei decepcionado, não pelo final, até porque Dragon Ball nunca foi bom em fazer finais. Não à toa, o mais lembrado da obra é o do GT, que nem é canônico. A minha decepção de fato envolve o roteiro, apenas, porque não dá pra falar mal da galera da animação. Veja que começaram a série explicando as coisas de forma legal, e do meio pro final, as informações eram jogadas e até mesmo desconexas com a própria obra. Ou seja, o Daima, galera, entra em conflito não só com o Super, mas com ele mesmo. Por exemplo, o episódio tirou todo o mérito do Neba de ter dado aquele poder ao Goku, ou seja, o velho não ajudou o Goku a se transformar, ele só deu uma energia extra. Foi o próprio Saiyajin quem aprendeu sozinho, ou seja, essa explicação foi o checkmate para enterrar de vez qualquer possibilidade de conexão com o Super. Veja só, eu não digo que o mundo Makai não exista no Super e que alguns elementos do Daima não sejam aproveitados no Super, galera. O que estou dizendo é que os personagens do Super nunca pisaram no Makai e eu acho que nunca vão pisar. O Daima, galera, criou uma nova linha cronológica, uma que existe a fase 4, ou seja, após a morte do Kid Buu, existe agora duas ramificações, uma que vai para o Super e a outra que vai para o Daima, o que pra mim é algo totalmente ruim, galera, já que criar uma nova linha do tempo bagunça mais ainda a história e a cabeça dos fãs, principalmente os mais novos. Eu diria que o Daima, galera, é quase como um spin-off, uma produção derivada que expande o universo da obra original. O que eles podem fazer agora, galera, é o seguinte: se em algum momento surgir um vilão ou qualquer personagem vindo do Makai, o Super não precisa mais nos apresentar esse reino, porque já conhecemos. O que precisa ser feito é um resumo ao Goku e aos outros sobre o que é esse lugar. Deixa eu dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Lembra que no final da saga Granola, o Whis sugere que pode aparecer um ser mais forte do universo? Digamos que esse vilão venha do Makai. Para nós, espectadores, não precisa explicar que lugar é esse, porque já vimos no Daima. Porém, galera, é necessário, por exemplo, o Whis com o seu cajado fazer um resumo aos Guerreiros Z sobre o que é e onde fica esse lugar, saca? Esse é um caminho totalmente possível, mas também é um caminho ruim, porque os personagens do Super não conheceram os Tamagamis, Neba, Glório e os outros, ou seja, o Super sempre irá tratar o Makai como um lugar que existe, mas que não vai ser explorado. Mas, Augusto, significa que nunca veremos a fase 4 no Super? Na verdade, galera, depois dessa explicação do Goku, se tornou mais possível ainda, porém, comentarei sobre isso em um próximo vídeo. Mas voltando aqui ao episódio número 20.
Por ele ter ignorado totalmente o Super, isso significa que o episódio foi ruim? Na minha opinião, não, galera. É só você fazer o seguinte exercício. Imagina que o Super nunca existiu e olhe para o Daima como se fosse a última obra depois da saga Majin Buu, ou seja, a minha decepção e de muitas pessoas não necessariamente está relacionado a esse final, mas sim as expectativas que foram totalmente quebradas. Primeiro, o roteiro, galera, desde o episódio 4, nos sugere que iria rolar uma fusão. Goku fez questão de levar alguns insetos com ele, inclusive os que possibilitariam essa nova união, ou seja, a primeira expectativa foi criada aqui. Até os vazadores diziam que iria rolar uma fusão ou mais de uma fusão. E chegamos aí no episódio 20 e esses insetos nem foram mencionados. Nem houve, galera, um cenário onde o Goku pensou em se fundir. Mesmo que não tivesse a fusão, como realmente não teve, pelo menos criassem um roteiro do Goku tentando achar esses insetos, ou quem sabe, galera, se teletransportando até a vendinha pra poder pegar mais, ou pelo menos ele dizendo que não queria fazer, entende? Um caminho totalmente possível. No final das contas, galera, o fato do Daima não ter se conectado com o Super é o menor dos problemas. Outra coisa que não curti foi o seguinte: o nome do episódio é Máximo, ou em japonês, Zenkai. E aprendemos lá no Z que Zenkai é um aumento de poder que ocorre, galera, após o Saiyajin se recuperar completamente de uma situação de quase morte. O que rolou aqui com a fase 4 não foi um Zenkai. Goku nem sequer, galera, ficou à beira da morte, nem perto disso. E como ele recuperou todo o seu poder, sendo que usou uma transformação que deveria consumir tanto quanto a fase 3. Afinal, estamos falando aqui de um Ki regular, ou seja, o conceito do Zenkai, galera, mudou em relação ao que foi apresentado lá no Z. Zenkai seria, por exemplo, se o Goku estivesse agonizando no chão e o Dendê aparece para curá-lo, assim como foi com Vegeta lá em Namek. Faria muito mais sentido, saca? De todo modo, galera, o Daima, mesmo com esses problemas apresentados, ele ainda é uma obra que impressiona pelo seu nível de qualidade. É notável o carinho que os criadores tiveram. Talvez tu não tenha gostado do final, mas é nítido que o desejo do criador foi expressado nessa obra. O episódio, como falei, é bom, tecnicamente falando. A luta do Goku fase 4 com Goma é uma das coisas mais incríveis desse episódio. Os 10 primeiros minutos você só fica apreciando o combate. E o que dizer desse Kamehameha que consegue não só atravessar o vilão, referenciando aquela cena do Piccolo Daimao, mas consegue inclusive, galera, abrir um buraco entre os 3 mundos. Isso aqui, meu amigo, foi absolute cinema. E o fato do Goma, galera, conseguir regenerar o seu corpo através do terceiro olho, me passou uma sensação que precisava de mais episódios para melhor desenvolver esse final, porque isso tornaria a situação de todos mais complicada, abrindo aí novas soluções. Não é que achei ruim usar o Majin Buu como salvador, isso quebrou totalmente as expectativas, mas também, galera, mostra que optaram pelo caminho mais fácil, tirando aí todo o crédito de quem fez o trabalho duro. As cenas pós-créditos, por exemplo, é outro momento que pegou todo mundo de surpresa, porque simplesmente descobrimos que existia mais de um olho demoníaco. Além daquele usado por Goma, existe mais 2 sendo vendidos nessa lojinha, ou seja, aparentemente é um olho por mundo. Agora, por que esses olhos, que são tão perigosos, estão num lugar como esse? Talvez porque ninguém imaginaria que algo desse nível pudesse estar num lugar de tão fácil acesso? De qualquer forma, galera, essa cena final existe para deixar em aberto a possibilidade de um dia o Daima voltar. É certo que veremos uma segunda temporada? Eu ainda não sei, mas acho muito difícil. Enfim, o sentimento que tenho com o Daima, galera, é que foi uma obra divertida. Nos apresentou um nível de qualidade nunca antes vista na franquia e criou um mundo de infinitas possibilidades. Não explicou a sua conexão com o Super, ok, mas queríamos, galera, uma exploração do Reino Makai, tivemos. Queríamos o Vegeta fase 3, tivemos. Queríamos o Goku fase 4, tivemos. Queríamos a volta do bastão, tivemos. Vegeta tendo destaque, tivemos. No final das contas, o Daima foi bom, importante e necessário como último trabalho do autor. E apesar da decepção, galera, eu não consigo deixar de ser grato. E mais uma vez, obrigado Akira Toriyama, descanse em paz e que Dragon Ball continue influenciando a vida de muitas pessoas. O Daima finaliza aqui, mas Dragon Ball continua.
O foco agora é o mangá do Super e que novas histórias, boas histórias sejam criadas. E que em breve, quem sabe, voltaremos a assistir episódios semanais com o retorno do Super. Amém? E mais uma vez, galera, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!